E aí, pessoal, muito bom dia a todos e a todas. Estamos nós de novo aqui, certo? E nós vamos falar hoje sobre vanguardas europeias e modernismo no Brasil, certo? Na aula passada, segunda-feira, nós iniciamos já, né, sobre isso. Só que na aula passada eu fiz assim um apanhado geral, só para a gente se situar em relação a o que é o modernismo, o que é considerado moderno em literatura, em arte, certo? E eu fiz uma análise sobre o porquê, se é que a gente pode dizer assim, de ter surgido o moderno no contexto em que surgiu, né? E aí, o que é que nós vimos? A gente viu que uma série de transformações que a gente pode dizer que são da vida social mesmo, estavam ocorrendo na Europa, sobretudo, e se espalhando, né? O que estava acontecendo? As cidades estavam maiores, o ritmo estava mais frenético, certa tecnologia estava começando a surgir mais fortemente, né? Realmente aquilo que a gente considera hoje como avanço, né, estava começando ali no começo do século XX e de alguma forma isso impactou nas artes, né? E a gente apontou aqui os seguintes caminhos, né? Que de certa forma a fotografia, o fato de que se inventou a fotografia, isso impactou muito as artes plásticas, porque as artes plásticas que antes se preocupavam com retratar a realidade fielmente, começaram a fazer algo um pouco mais diferente, mais abstrato, né? E a literatura, que na prosa se preocupava principalmente com contar histórias, histórias com começo, meio e fim, aquela coisa bem linear, ela passa então a fazer outra coisa também, que é algo mais fluxo de consciência, algo mais intimista às vezes, né? Então se perde um pouco essa história de vou contar uma história, vou narrar uma história. O enredo, muitas vezes, passa a não ser tão importante assim na prosa literária, certo? Por quê? Porque existem outras questões que vão entrar aí, que não necessariamente contar uma história, contar algo, o enredo em si. E eu até citei um exemplo que é a obra Ulisses, certo? Que é um livro muito grande, sei lá, 800 páginas, eu acho, e a história se passa em algumas horas, né? Então, o enredo em si, a história em si, não é tão importante assim, porque é algo que passa em pouco tempo. Então, como é que você conta uma história que se passa em algumas horas em quase 1000 páginas, né? Então, a gente percebe aí que existem outras preocupações. Existe, inclusive, algo chamado Nouveau Roman, certo? Francês, que é um romance que não conta histórias, que não tem narrativa. Você imagina aí como é uma coisa bizarra, né? Um romance, ou seja, uma história longa, com personagens e tudo mais, só que ele não conta uma história. Não tem os fatos lineares ali contando uma história. Isso é o modernismo, essa é a preocupação, né? E assim, como eu disse, a ideia era romper com a tradição, né? Exatamente por isso que a gente encontra algumas coisas, a gente olha e diz assim, vixe, isso aqui é muito diferente. Para o nosso padrão de hoje, a gente ainda considera muito diferente. Por quê? Porque algumas conquistas, a gente pode dizer assim, elas acabaram ficando. E muita coisa que a gente tem aqui na cultura de um modo geral é herança modernista, certo? Porém, muita coisa também ficou como a bizarrice modernista, né? Como uma coisa assim muito diferente. Acho que bizarrice chega a ser um termo um pouco exagerado, mas alguns exageros modernistas, a gente pode dizer assim, certo? Se você tiver com o seu livro aí, você pode abrir o seu livro na página 38, certo?
38 e 39, que a gente vai falar sobre essas imagens aí de novo, só que agora a gente vai falar sobre outra perspectiva, né? Nós hoje falaremos sobre as vanguardas europeias. No seu livro, isso está lá na página 39, tem um quadrozinho verde, assim, certo? E tem lá a explicação sobre essas vanguardas europeias. Primeiro, o que são as vanguardas europeias? São movimentos artísticos, certo? Que foram muito abrangentes, então tem pintura, tem escultura, tem música, tem literatura, certo? E são, digamos assim, a ruptura com o tradicional. Se a gente diz que algo que é literariamente ou artisticamente moderno, ela rompe com o tradicional, são esses experimentos, a gente pode dizer assim, que vêm à frente. É por isso que o nome são vanguardas, porque eles estão à frente do seu tempo. Então, lá no começo do século XX, eles vêm para dizer assim, ó, nós estamos produzindo coisa diferente. Tudo isso aqui surgiu na Europa, pessoal, por isso que o nome é vanguardas europeias. A Europa, até a Segunda Guerra, principalmente, ou seja, até mais ou menos meados do século XX, era de onde vinha tudo na cultura, certo? A cultura vinha da Europa, certo? Da França, principalmente, mas da Europa de um modo geral. Depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos ganharam um grande impulso, né? E aí a gente tem uma coisa meio que é Estados Unidos e Europa, né? Então, o mundo ocidental, a gente pode dizer assim, é muito influenciado por Estados Unidos e Europa, né? Mas, até esse período aqui, a Europa era o grande berço cultural do mundo, né? Então, tudo aquilo que acontecia na Europa repercutia para o resto do mundo. Por isso que isso aqui repercutiu tanto. O que eu vou fazer hoje aqui? Eu vou explicar as vanguardas a partir de imagens, certo? Imagens que têm a ver, que estão relacionadas com cada vanguarda dessa. São movimentos, certo? E a gente tinha, por exemplo, uma série de pessoas, como eu disse, pintores, escultores, escritores, poetas, que se vincularam a cada vanguarda dessa e escreveram, pintaram, fizeram a sua arte mais ou menos ali dentro daquilo que seria aquela vanguarda. E tudo isso junto na Europa é o que a gente costuma chamar de modernismo, certo? E aí isso influenciou, como eu disse, o restante do mundo, chegando então ao Brasil. E aí, em 1922, acontece um evento lá que quem fez a atividade, inclusive, já deve ter lido o livro e viu que evento é esse, que a gente considera como marco inicial no Brasil e se costuma dizer que a partir daquele período a gente tem o modernismo no Brasil, certo? Vamos lá então para a gente entender cada vanguarda dessa. Na ordem que o livro traz, o primeiro é o futurismo, né? O que é o futurismo, certo? O futurismo é um movimento artístico muito preocupado com mostrar que o mundo mudou, que a tecnologia é algo que não se controla mais, né? E que valoriza tudo aquilo que na época era considerado avançado, tecnológico, certo? E assim, nós estamos falando do começo do século XX, né? Então, no começo do século XX, o que era tecnológico e avançado? A luz elétrica, o carro, isso era considerado tecnológico e avançado, né? Nós estamos falando do comecinho do século XX. Então, era isso. O futurismo é, a gente pode dizer assim, a cara do modernismo, realmente, né? É, é aquilo que quando a gente lembra do que é o movimento, a gente pensa logo no futurismo. Então, ele é muito importante para a gente compreender o modernismo de um modo geral, porque ele meio que junta muita coisa, né? Aí o nosso livro traz esse quadro aí como sendo uma expressão futurista, certo? É um quadro chamado, deixa eu só ver aqui, para eu dizer exatamente como é o nome,
Corrente de Cachorro em Movimento, de um italiano chamado Giacomo Balla, certo? A Itália, pessoal, é o berço do futurismo. O futurismo surgiu na Itália, certo? E assim, por que esse quadro é um quadro futurista? Né? A primeira coisa, a ideia de movimento. O futurismo gosta muito dessa ideia do movimento. Por quê? Como se fosse um símbolo do que estava se tornando as grandes cidades naquele período. Algo mais frenético, algo mais movimentado, né? Então, é muito forte essa ideia do movimento no futurismo, né? E aí você vê que é um cachorro como se ele estivesse correndo. E a pintura tenta reproduzir o cachorro em movimento, realmente, né? Inclusive não só o cachorro, mas também a corrente do cachorro em movimento, né? Isso é um quadro futurista. E a gente já percebe que tudo aquilo que a gente tinha visto antes sobre quebrar a tradição está presente aqui, né? Porque a questão da forma, não é a forma da pintura mais tradicional. Pintar um cachorro é algo que, tudo bem, tranquilo, né? Se pintavam cachorros antes do modernismo, a gente pode dizer assim. Né? Mas, assim, com essa ideia do movimento e com essa forma não muito perfeita, né? Porque isso aí não é uma forma perfeita do que é um cachorro, né? Então, você já percebe aí os traços novos, você já percebe a quebra realmente daquilo que era a tradição, certo? Existe literatura futurista também? Existe. O nosso foco aqui maior hoje é ver a pintura, assim como foi também na aula passada. Por quê? Porque a pintura ilustra muito bem cada vanguarda dessa. Mas existe também literatura futurista, certo? Tem um poema, que é um poema bem clássico, de um autor de Portugal, certo? Chamado Ode Triunfal, é o título do poema, de um autor chamado Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ele era um indivíduo, um cara, né? E ele escreveu como se fosse vários personagens. Ele criava um poeta. E aí tinha toda uma personalidade própria, esse poeta. O negócio é um cara meio assim, aparentemente meio transtornado, certo? Então ele criava como se fosse um personagem e que era um poeta e que tinha toda uma obra e ele escrevia livros e tudo mais como aquele poeta. Depois tinha outro poeta e ele também escrevia isso tudo ao mesmo tempo, muitas vezes, né? E ele tem vários desses que chama de heterônimos, né? Que é ele escrevendo, mas é ele escrevendo sob outra personalidade. E aí, um desses heterônimos é Álvaro de Campos, certo? É Fernando Pessoa escrevendo com o nome Álvaro de Campos. E ele tem esse poema, que é uma exaltação de tudo aquilo que é novo, a modernidade, as fábricas, porque o Álvaro de Campos ele é um homem da cidade, dentro do que Fernando Pessoa criava como um personagem. Lembrando que Álvaro de Campos não existia, na verdade quem existia era Fernando Pessoa. Mas cada um poeta desse, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, que era o próprio Fernando Pessoa que inventava, ele tinha uma personalidade, ele era de um jeito, né, como pessoa, ele tinha uma obra, ele tinha uma história, então tinha todo um contexto mesmo para que aquilo tudo fizesse sentido. Realmente, é por isso que eu disse que Fernando Pessoa era meio, né, parece que tinha dupla personalidade. Dupla não, né? Talvez 10 ou 15 personalidades, porque ele escreveu sobre vários heterônimos. E aí, Álvaro de Campos é um exemplo de poeta futurista. Esse texto que eu acabei de dizer é um exemplo de poema futurista, né? Porque vai exaltar isso, a cidade grande, a tecnologia, o avanço, as fábricas. Lembrando, quando eu digo tecnologia e avanço, nós estamos falando de tecnologia e avanço lá do início do século XX, certo? Então, por exemplo, dizer que um carro tem uma foto que é do cara que é o cara que escreveu o manifesto futurista chamado Marinetti, certo? Marinetti no Brasil é nome de mulher, né? Mas na Itália é um sobrenome de um cara, né? E ele escreveu o manifesto futurista. E tem uma foto dele que é uma foto bem conhecida. Se você colocar na internet aí Marinetti
futurismo, muito provavelmente você vai conseguir encontrar essa foto, que é ele do lado de um carro, certo? Ele aqui esbanjando aqui ao lado de um carro. Para a estética futurista, essa foto, ela é extremamente significativa, porque é o cara do lado do carro, que era um equipamento de alta tecnologia naquele período, né? Então, vamos lá, futurismo. Aí, pessoal, por exemplo, isso, interessante. Acabei de receber uma notificação aqui no WhatsApp de uma pessoa me dizendo, uma pessoa que está ouvindo minha aula ali do quarto, falando o seguinte: é interessante que a gente faça uma contextualização, que era o futurismo, ele flertava, dizer assim, ele dialogou, infelizmente, com o fascismo, certo? Com o fascismo italiano. E aí isso, de certa forma, a gente pode dizer que manchou um pouco a imagem do futurismo. Professor, o que é fascismo italiano? Não sei o que é, não. Pessoal, infelizmente a gente tem pouco tempo, mas você vai estudar sobre isso na aula de história. Talvez até você já tenha estudado, mas se você não estudou, anote aí, fascismo italiano, que você vai ver depois na aula de história, então você dá uma pesquisadazinha no Google aí, certo? Mas em linhas gerais, era um movimento autoritário, certo? Ali parceiro de Hitler, para você ter uma ideia. E os futuristas flertaram com o fascismo. Por quê? O futurismo pregava a história de vamos acabar com tudo, vamos destruir todo o nosso passado. E isso, dependendo de como você leva, isso pode ser bastante perigoso. Porque aí você começa a querer apagar a sua história, e aí você conversa muito com movimentos autoritários, nesse sentido, né? De querer rever a história, recontar a história. Para você ter uma ideia, que os futuristas italianos, eles diziam que as bibliotecas deveriam ser queimadas. E eles não diziam isso de brincadeira, não, eles diziam isso no sério mesmo. As bibliotecas, os museus deveriam ser queimados. Por que, que eles deveriam ser queimados? Porque tudo aquilo era velharia, era estética do passado. E a gente tem que pensar agora numa estética nova, numa estética do futuro. Por isso que o nome é futurismo, numa estética do futuro. Então vamos apagar, vamos destruir tudo que é velho. Isso tem a sua importância historicamente? Tem, porque você propõe algo novo, né? Mas, como eu disse, dependendo de como isso é levado, se isso for levado a sério demais, se isso não for só uma metáfora, isso pode ser perigoso também, né? Vamos passar para frente aqui. Esse quadro que a gente analisou na aula passada já, certo? É um quadro que representa o cubismo, certo? Esse quadro chamado As Senhoritas de Avignon, né? É de um pintor espanhol chamado Pablo Picasso, que é o principal representante do cubismo, né? Na pintura. Mesma coisa, pessoal. A pintura cubista, como o próprio nome já diz, vem de algo geométrico, figuras geométricas retas. O cubo nada mais é do que uma figura geométrica com ângulos muito retos, né? Então, o cubismo é isso, é retratar a realidade em uma perspectiva diferente, que é a perspectiva da geometria reta. Os seres humanos, não necessariamente, nem sempre, eles são assim geometricamente tão retos. Tem algumas pessoas assim meio quadradas, né? Mas a maioria das pessoas elas são mais arredondadas, tem formas mais arredondadas. O cubismo retratava tudo. Isso, Samila, perfeito, Samila. Perfeita a referência ao livro Fahrenheit 451. Perfeito, viu? Muito perfeito. A gente pode até falar em uma outra oportunidade sobre esse livro, que é um livro muito bom. Inclusive, se vocês que estão aqui não conhecem e querem ler um livro bom, leiam o livro Fahrenheit 451. É um livro muito legal, inclusive, para a gente compreender um pouco a realidade do mundo atualmente, do Brasil e do mundo também. Certo? E para compreender também um pouco do fascismo italiano, por exemplo. Então, assim, o cubismo, a preocupação maior é em relação a mostrar a realidade a partir de figuras geométricas retas. Como é o caso aqui, você vê que os rostos, que os formatos do corpo, tudo é muito reto, tudo é muito geométrico, tudo é muito quadrado, retangular, triangular, certo? E a ideia é essa. Por quê? Porque é uma novidade também você representar o ser humano, representar
a realidade dessa forma, ela quebra com a tradição. E como a gente já falou aqui inúmeras vezes, e é o termo-chave para compreender o modernismo, quebra de tradições, certo? Então, se a gente está fazendo a coisa se a gente fazia até o século XIX a pintura de um jeito, se o modernismo quer romper com a tradição, quer quebrar com a tradição, então vai ter que ser feito de outra forma. A gente analisou na aula passada, por exemplo, a Mona Lisa, e a gente comparou até com esse quadro aqui mesmo. É totalmente diferente. É um retrato humano totalmente diferente, mas a estética cubista é essa mesmo. Existe cubismo na literatura? Existe cubismo na literatura. Inclusive, a gente tem um poeta brasileiro chamado Oswald, viu, pessoal? O Oswald também, de Andrade. Ele dizia que gostava de ser chamado de Oswald, certo? Oswald de Andrade. E ele é um poeta que a gente pode considerar como cubista. Por quê? Porque ele escrevia muito sobre flashes da realidade, como se a realidade fosse tipo assim, um flash. Você pega aqui um momento e você pá, fotografa vários momentos. E muitas vezes, quando você lê aquilo na poesia, parece que é tudo meio separado, não tem conexão uma coisa com a outra, certo? Mas é isso mesmo, é para fragmentar. Então, essa fragmentação é o que representa, por exemplo, o cubismo na literatura, né? Existem poemas cubistas também na literatura europeia, certo? Tem um poema bem conhecido que me vem à cabeça aqui agora, depois eu posso até abrir aqui a imagem, porque é importante que a gente veja a imagem dele, que eu não vou lembrar agora o autor, quem é, mas eu lembro que é um francês, e que ele é isso, é um poema cubista, certo? Porque a imagem que se forma ali é importante. Isso depois vai vir num outro aspecto no Brasil já nos anos 60, que é o concretismo. É uma poesia que ela forma imagens, certo? O concretismo, de certa forma, é um herdeiro do cubismo, né? De alguma forma é influenciado no cubismo, certo? Vamos para frente aqui. A nossa próxima imagem é aquele quadro, O Grito. E aí a gente tem agora um outro, a gente tem o expressionismo, certo? A vanguarda do expressionismo. Que era o expressionismo. O expressionismo era muito apegado esteticamente à ideia de que a arte ela precisa ser expressão interior, certo? Por isso que o nome é expressionismo. E aí se pensava na época o seguinte, principalmente a literatura e a pintura, né? Que a pessoa precisa ficar muito apegada à forma, ela quebra a expressão ali, certo? A expressão lírica, né? Por quê? Se você tem que escrever um soneto, e esse soneto, todos os versos têm que ter 10 sílabas poéticas, e os versos precisam rimar, e é um soneto, então ele tem que ter 14 versos distribuídos em 4 estrofes, 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Se você tem que escrever nesse formato, o que é que os expressionistas falavam, né? Que aquilo ali quebrava a expressividade da coisa. Então, na verdade, você tem que escrever é o que vem em você, é o que vem à sua cabeça, né? E aí, o que é que a gente encontra como expressionismo aqui? A questão mesmo da expressão humana, da expressão sentimental. A gente consegue ver nesse quadro aqui desespero, angústia, a gente consegue ver uma série de coisas, né? E na literatura, onde é que a gente encontra o expressionismo? Lá no nosso livro, por exemplo, na página 42, tem aí um texto que eu li até um trecho na aula passada, que ele começa assim: quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo que meu inconsciente me grita. De certa forma, a gente encontra aqui
um pouco do que é o expressionismo. É a ideia de que você deve se expressar livremente. Então, a história de métrica e rima, ela morre aqui, certo? Porque o expressionismo vai olhar e dizer assim, não, eu não vou me prender a um poema metrificado, me prender a um poema rimado. Eu vou escrever a coisa livremente. Então, a liberdade, né, que é escrever do jeito que eu quiser, como eu quiser, é muito a cara do expressionismo na literatura, né? E a ideia do que eu sou livre e posso escrever de qualquer jeito, né? Na prosa, eu vou contar a história de qualquer jeito, do jeito que eu quiser. Eu não preciso ser linear, eu não preciso seguir começo, meio e fim. Eu posso misturar coisas aqui que são falas dos personagens com o pensamento, sabe? E ser uma mistura grande. E não tem problema, por quê? Porque a expressão ali é o mais importante, né? Não seguir um formato. Então, o expressionismo vem quebrar com essas regras em prol da expressividade, da expressão. Aqui, pessoal, a gente tem uma obra que é de uma vanguarda chamada de dadaísmo. O dadaísmo é a vanguarda europeia mais radical, certo? Aquela que vai às últimas consequências, né? Aquela que pega tudo e leva ao exagero. Porque a ideia é assim: se isso aqui é considerado como arte, o dadaísmo vai fazer o quê? Vai dizer, não. Se isso aqui tradicionalmente é arte, o que a gente vai fazer? A gente vai destruir isso aqui, a gente vai colocar algo diferente no lugar, né? O que se pensava até o século XIX sobre o que é arte? Arte é algo que tem uma beleza, certo? Para a pessoa ser artista, ela tem que ter um talento, né? Muitas vezes se pensava em algo que era a história da inspiração. Por exemplo, um escritor, um poeta, um pintor, ele se inspira e, inspirado, ele vai lá e escreve. Então, quando você diz que alguém se inspira, e quando você diz que alguém tem talento, e quando você diz que aquilo ali tem que ter uma beleza, você está dizendo que nem todo mundo pode ser artista, né? Só algumas pessoas, tem um grupo de pessoas que consegue fazer arte. O dadaísmo vem dizer o quê? Não, todo mundo é artista, tudo é arte, qualquer coisa pode ser arte. E aí a gente tem essa obra, que é uma obra muito conhecida, né, chamada de A Fonte. Eu não sei se vocês estão percebendo aí que isso aí seria uma espécie de uma escultura, certo? Não sei se vocês estão percebendo aí, se vocês conhecem já essa obra e tudo mais, ou se vocês estão notando, mas isso aí, pessoal, é aquele negócio de banheiro masculino, certo? Que chama de urinol. É um troço que é colocado na parede para os homens urinarem em pé, né? Você encosta aqui e urina. Isso aí é um urinol, certo? Mas como assim, professor? Como assim? E o que que isso tem de arte? Pois é, a questão é essa, não tem nada de arte. Mas o dadaísmo vai dizer isso, que a gente tem que quebrar todos os padrões. Como eu disse, aqui é a mais radical de todas as vanguardas, porque quer quebrar todos os padrões, destruir toda a tradição do que é considerado como arte. Então, se antes arte era a Mona Lisa, aquilo que estava em museu e tudo mais, o dadaísmo vai dizer assim: pois pronto, a gente arranca aqui esse negócio da parede e bota em um museu e vira uma obra de arte. Isso aí é exposto em um museu, está exposto em um museu, realmente. Tem até a assinatura, como se fosse, né? A assinatura de um cara, a assinatura de uma pessoa, né? E aí, pessoal, o dadaísmo é isso. Tem um poema, que é um poema dadaísta bem conhecido, que eu não vou saber recitar ele aqui com as palavras exatamente, mas a ideia dele é a seguinte:
O título é Receita de Poema Dadaísta. Então, o propósito é que o poema ensine como é que você faz um poema dadaísta. Se o dadaísmo é a ideia de que a gente tem que quebrar todos os padrões, olha só como é a receita de um poema dadaísta. Ele diz assim, que você vai pegar um jornal, certo? E aí você vai recortar as palavras de um jornal. Você vai pegar as palavras que você recortou e você vai colocar dentro de um saco. E depois você vai balançar, certo? Você vai balançar. Depois você vai pegando palavra por palavra. E ele diz que, na ordem em que essas palavras aparecerem, aquilo ali é um poema dadaísta. Quando perguntaram para os dadaístas o que significava dadaísmo, porque eu não sei se você está vendo, mas tudo aqui tem uma ideia, né? Por exemplo, futurismo, é a ideia de que a gente está fazendo uma arte para o futuro. Cubismo, a ideia de cubo, né? As figuras retas e tal e tal. Expressionismo, a ideia da expressão. E dadaísmo, o que significa dada? Não significa nada. São só duas sílabas aleatórias que a pessoa pegou. Dada. Mas como assim, professor? Como assim? Isso não faz sentido. Mas é isso mesmo. É para não fazer sentido. Se fosse para fazer sentido, eles tinham deixado a coisa como era. Então, o que eles queriam era exatamente destruir os sentidos tradicionais. Por isso que o dadaísmo vai às últimas consequências, como eu disse. Então, pega, por exemplo, aqui um negócio que está num banheiro, que a pessoa urina em cima, tira aquilo e leva para um museu e diz: está aqui, essa aqui é a minha obra de arte. Destruir. A criatividade aqui está em você pegar as coisas mais inusitadas, as coisas mais bizarras e você transformar em arte. Esse é o avanço que o dadaísmo traz. E o mais importante, pessoal, o dadaísmo trazia aí uma crítica, que é uma crítica que era necessária realmente, que é aquela ideia de que a arte ela é muito elitizada. Quem de nós aqui já foi a um museu? Quem de nós aqui já foi a uma exposição de arte? Provavelmente pouquíssimos, talvez ninguém, certo? Quase ninguém. Eu já fui. Então, entre nós aqui, eu já fui, certo? Não sei se mais alguém já foi. Por quê? Não é algo democrático, realmente. Não tem aqui em Solonópolis. Não tem lugar nenhum aqui perto, né? Quando tem, pessoal, quando numa cidade tem um museu, tem exposição de arte ou alguma coisa assim, é um negócio completamente assim que tá lá, mas a maioria das pessoas não sabe nem o que é, não viu, não vê e não acha aquilo importante, certo? E é exatamente porque existe essa elitização da arte. E o dadaísmo vem fazer uma crítica à elitização da arte, vai dizer assim, ó, não é isso, não é assim. Tudo tem que ser arte. Qualquer pessoa tem que fazer arte. O que significa fazer arte? O que significa ser artista? É um questionamento e eles faziam, certo? E agora, por último, aqui a gente vai para o surrealismo. Surrealismo, gente, é uma vanguarda também muito importante e eu posso com certeza afirmar que é aquela que depois influenciou mais, né, a arte de um modo geral. Até hoje nós temos aí artistas que se declaram surrealistas, certo? O que é o surrealismo? O surrealismo também vem quebrar essa lógica, esse sentido tradicional e linear, certo? Porque traz uma lógica que é a lógica do sonho para as artes. O sonho, quando você diz assim, traz a lógica do sonho, o sonho muitas vezes ele não tem lógica nenhuma. Ele não faz muito sentido. A gente sonha as coisas mais esquisitas, as coisas mais estranhas, as realidades mais paralelas, né? As coisas assim que, do ponto de vista da realidade concreta, como a gente conhece, elas não fazem sentido. A gente sonha voando, a gente sonha nu numa praça, com as pessoas correndo atrás da gente. Quando eu era criança, por exemplo, tinha um sonho que eu tinha várias vezes. Eu sonhava com um cururu gigante, tamanho de um carro, correndo atrás de mim. Eu sonhava isso muito.
Sonhava isso várias vezes, não é uma vez ou outra, não. Sonhava isso várias vezes. Sonhei isso várias vezes. Um guru enorme correndo atrás de mim. Tinha um sonho que eu tinha muito também, que eu tive algumas vezes também, que eu ia caminhando na parede de um açude e por algum motivo eu escorregava numa pedra e eu saía rolando e caía dentro d'água. Sonhei isso várias vezes também. Qual é o sentido disso? Né? Não tem muito sentido. Então, o surrealismo ele vai pegar essa coisa meio ilógica, né? Que não tem muito sentido, que não faz muito sentido, né? Ou que pode fazer sentido em uma realidade mais mágica, numa coisa mais mágica, né? E aí pega, por exemplo, esse quadro aqui, que como a gente falou na aula passada, a gente até viu esse quadro também na aula passada, é um quadro que a gente pode dar mil e uma interpretações aí, a questão de que não se controla o tempo, porque os relógios estão derretendo, né? Mas tem mil e uma interpretações. O surrealismo, ele tem disso, as coisas podem ter muitas interpretações. Por quê? Porque nada é muito claro, e não segue um sentido tradicional, não segue uma lógica muito clara. Então, tudo pode ter inúmeros sentidos, né? E aí, do mesmo jeito, a gente tem surrealismo também na literatura. Essa história do sonho, de contar uma história, e essa história, ela é como se fosse uma mistura de realidade com sonho, né? Existem muitas obras que são assim. A própria ideia de você contar uma história em fluxo de consciência é algo meio surrealista. Certo? Por quê? Porque na nossa cabeça vem muita coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estou aqui dando aula sobre vanguardas europeias para vocês, certo? Mas ao mesmo tempo, a minha cabeça tem muitas outras coisas. E eu tenho certeza que a de vocês, muito mais coisas do que a minha. Vocês estão muito. É, até se concentra aqui de vez em quando, ouve, vê e tudo, mas tem outras coisas. Às vezes em casa, vocês estão com o microfone desligado. Às vezes em casa, na casa de vocês, está a maior zoada do mundo. Aí, tá a maior coisa do mundo, né? Então, a cabeça da gente tem muita coisa ao mesmo tempo. Eu aqui dou aula, e aí, por exemplo, uma coisa, tem uns passarinhos aqui que vocês já viram, já os bichos eram zoados mal do mundo, né? Aí, de vez em quando, eu tô aqui falando, eles começam a fazer zoada ali. Aí eu começo a pensar, oh, meu Deus do céu, esse passarinho chato da... Eu falo uma palavra, mas não vou falar mais não. Ou os passarinhos chato, pelo amor de Deus. Porque estão fazendo a maior zoada do mundo na hora da aula aqui. Aí o cachorro late ali também, porque passou alguém ali no portão. Aí toma o cachorro latir. Aí não sei o que, sabe? Então, o tempo inteiro eu estou aqui com mil e uma coisa na cabeça. Quando você lê uma história narrada em fluxo de consciência, é como se tudo isso que está na cabeça da gente fosse para o texto. É uma tentativa de fazer isso, pegar tudo que está na nossa cabeça e ir para o texto. Então você imagina aí eu contando a história da aula, e na história da minha aula tem cachorro latindo, tem passarinho piano, tem não sei o quê, tem uma menina chorando ali às vezes, tem isso, tem aquilo outro, entendeu? E tem também a história da aula. Tudo isso misturado. Quando você vai ler, parece que aquilo não faz muito sentido, parece que aquilo traz uma lógica que quebra a própria lógica. O surrealismo tem um pouco disso, certo? Qualquer dúvida, pessoal, interrompam aí, comentem, perguntem, digam alguma coisa. E aí agora a gente passa para o modernismo no Brasil mesmo, certo? A Semana de Arte Moderna que aconteceu em São Paulo em 1922 foi nada mais, nada menos do que uma exposição de arte. Uma exposição de arte que aconteceu em São Paulo em fevereiro de 1922, em 3 noites, lá em fevereiro de 1922, certo? Um grupo de artistas muito heterogêneo. Aí você tinha pintores, escultores, músicos, poetas, escritores, gente mais nova, gente mais velha, um grupo bem heterogêneo, certo? Que disse assim, ó, comandado, vamos dizer assim, um dos idealizadores principais da Semana de Arte Moderna foi aquele cara que eu disse, o Oswald, certo? O Oswald era um entusiasta da arte moderna. E antes da Semana de Arte Moderna, ele dizia assim: nós já temos arte moderna no Brasil, só que as pessoas não sabem.
As pessoas não conhecem. As pessoas acham que isso é uma coisa só da Europa. E aí nós vamos organizar uma semana de arte moderna para a gente apresentar a arte moderna que os brasileiros fazem. Pessoal, falando, vendo tudo isso aqui e vendo hoje, que isso aqui quebra com as tradições, você imagina lá em 1922, certo? Poema que não tinha rima, pintura que não tinha muita forma, sabe? Uma música meio estranha. Então, a gente pode dizer que a Semana de Arte Moderna foi recebida de uma forma muito negativa na época. As pessoas olharam para aquilo ali e vaiaram aquilo ali, disseram: isso não é arte, isso não é literatura, isso não é poesia, né? E se negaram a comprar, vamos dizer assim, aquela ideia, certo? A Semana Moderna hoje é considerado como um dos eventos mais importantes da arte no Brasil. Provavelmente o evento mais importante de arte de todos os tempos no Brasil. Provavelmente não, óbvio que sim. É o movimento mais importante de arte de todos os tempos no Brasil. Hoje, né, mas em 1922, quando foi feito, as pessoas vaiaram e jogaram laranja podre, vamos dizer assim, neles, porque não entenderam, não compreenderam que mensagem era aquela. Porque tudo era para romper com a tradição, né? E aí, tem uma coisa que o nosso livro traz aqui que eu acho muito importante que a gente fale, são esses movimentos que aconteceram no período, dentro da Semana de Arte Moderna, e aí depois, naquilo que é chamado de primeira geração, certo? Nós temos aqui uma série de movimentos que surgem. E é um movimento muito importante que eu acho que é interessante que a gente comente, é chamado de antropofagia. O que é o movimento da antropofagia? Era muito essa ideia que os modernistas tinham, que era de dizer assim, ó, nós estamos pegando aqui algo que é da Europa, certo? Porque tudo isso aqui é influência europeia. Tudo isso aqui é influência das vanguardas europeias. Então, nós estamos pegando aqui isso que é influência europeia, vinda de fora. Mas nós vamos consumir isso e vamos dar uma cara brasileira para isso, certo? Porque o modernismo ele tenta valorizar muito o que é brasileiro, realmente, certo? A nossa história, a nossa cultura, a questão indígena, tudo isso é muito forte. A gente vai falar sobre isso ainda depois, mas você vai ver que tudo isso é muito forte. Só que não o indígena do romantismo, que era aquele indígena idealizado, o indígena de verdade, o indígena real mesmo, certo? A cultura indígena real, certo? E aí isso vem muito forte aqui. Então, o que é antropofagia? Não sei se vocês lembram, porque no segundo ano nós falamos sobre isso, na literatura, porque tinha um texto, tinha uma cena que a gente falou sobre isso. Antropofagia era um ritual que algumas tribos indígenas faziam de comer carne humana, certo? Estava numa guerra, então uma tribo contra outra aprisionava o inimigo e aí em sinal de respeito, grande respeito, né? Mas já ia matar mesmo, né? Porque na guerra, em sinal de respeito, eles comiam a carne daquela pessoa, porque eles acreditavam que tudo que a pessoa tinha de bom ia passar para quem comesse a carne. A antropofagia faz o quê? Pega as vanguardas europeias e trazem para o Brasil e diz assim, a gente vai aproveitar o que tem aqui de bom. Ou seja, é uma antropofagia também. Por isso que surgiu esse movimento, na época chamado movimento da antropofagia, certo? Gente, alguma dúvida? Não? Se não tiver dúvida, então a gente vai para a frequência. Ok? A gente vai para a frequência. A gente já fez a atividade na aula passada, né? Então a gente não vai ter atividade hoje, não, viu? É só a frequenciazinha mesmo. Vou colocar a frequência aqui no chat. E aí, à medida que vocês forem respondendo, estão liberadíssimos. É isso, pessoal. Assinem a frequência aí. Tchau para vocês. Ótimo final de semana. E até a próxima semana com a atividade de português, que é na terça-feira.